Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, seja pelo nosso site, pelo aplicativo, pelas redes sociais ou então no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Se você está no YouTube, não esquece de deixar aquele like, curtir nosso vídeo, porque isso nos ajuda muito. Você também pode compartilhar aqui o link do programa com seus amigos e familiares para que eles também possam assistir a gente. Se inscreva no canal da Gazeta do Povo no YouTube e, claro, se torne assinante da Gazeta do Povo, caso você ainda não seja, porque tem promoção especialíssima aí, ó. 70% de desconto para você se tornar assinante agora pelo link que está na descrição do vídeo aqui no YouTube. É o gazetadopovo.com.br/oferta. Tem o link, então, para você clicar aqui na descrição, tem QR Code na tela, você vai pagar só R$ 8,25 por mês durante um ano, é muito pouco, gente. Então, aproveita essa chance aí para se tornar assinante da Gazeta do Povo. Hoje aqui no Sem Rodeios a gente vai falar sobre o alerta de líderes do Centrão para uma possível prisão aí de Jair Bolsonaro. Tem também pedido de investigação contra Eduardo Bolsonaro e a briga entre o presidente da França e a esposa. O vídeo está dando o que falar nas redes sociais, né? Tudo isso e muito mais ao vivo até às 15h. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Hoje, segunda-feira, excepcionalmente não teremos a presença de Jorge Serrão, mas sim do analista político Flávio Morgenstern, temos também Deltan Dallagnol e Júlia Lucy. Já cada um vai dar um oi individualmente para você que está acompanhando a gente aqui. Mas vamos começar então falando sobre a Advocacia Geral da União, porque pode ser que a regulamentação das redes venha goela abaixo, né? Deltan Dallagnol, seja muito bem-vindo. Vamos falar que a AGU, então, protocolou um pedido defendendo que os provedores de internet sejam responsabilizados por conteúdos ilícitos produzidos ou impulsionados por inteligência artificial, aí até de fraudes digitais, né? Esse pedido já estava rondando há alguns dias, mas hoje veio, então, em forma liminar, né? Deltan Toffoli pode analisar isso aí e pode vir, então, uma regulamentação das redes, né? É sim, Rossana. Olá, pessoal. Olá, boa tarde. Bom começo de semana a todo mundo que acompanha aqui a Gazeta, nossos parceiros de jornada e de luta, guerreiros da luta pela liberdade, que lutam por justiça no nosso país. Olá, Flávio. Olá, Júlia. Prazer enorme estar com vocês aqui também. É honra para mim estar ao lado de vocês, comentando tanto assunto quente, porque tá fervendo. O Brasil tá fervendo. O final da semana passada já estava fervendo. A gente achou que podia acalmar no começo da semana, mas a segunda já começou explodindo de notícias urgentes, quentíssimas. Essa da prisão do Eduardo Bolsonaro, Rossana, é uma coisa absurda. Olha, é um absurdo atrás do outro. Teve o Macron, olha, vai ser um programa aí muito bom. E você que está aqui nos acompanhando, não deixe de apoiar esse trabalho. Se você gosta dos nossos comentários, gosta das nossas análises, saiba que tudo isso é propiciado por um jornal que acredita nas liberdades e que, para ser sustentado, depende de você. Então não deixe de assinar a Gazeta do Povo, de apoiar esse trabalho. A gente está com uma promoção super especial aí, ó, R$ 8,25 apenas por mês. É um desconto aí de mais 70% por mês, uma oportunidade incrível para você apoiar esse trabalho e ter acesso à informação de melhor qualidade. Bom, Rosana, vou direto aqui ao ponto que você me trouxe. É inacreditável. Inacreditável. O governo Lula está usando o roubo do INSS para censurar todas as redes sociais no STF agora. Isso aqui é urgente, pessoal. Eu vou te mostrar agora duas coisas. Primeiro, qual é essa nova investida do governo Lula para censurar as redes sociais e calar você lá no STF? E, em segundo lugar, eu vou mostrar para você como que essa iniciativa do governo Lula, mais uma vez, atropela o Congresso, o que você já sabia, atropela a soberania popular, o que você também já sabia, e atropela até o próprio STF, o que agora, gente, acabou tudo, né? Vai atropelar até o próprio STF, a censura vai se impor. Mas, mesmo assim, apesar de todas essas irregularidades, todas essas ilegalidades e todo o absurdo que carrega, essa censura tem grandes chances de prosperar. O que é para deixar a gente de cabelo em pé. É para deixar todos nós absolutamente alarmados. Bora lá então, começando pelo primeiro ponto para entender o que foi que aconteceu. A Advocacia Geral da União, sempre ela, né, que age como um verdadeiro Ministério da Verdade do governo Lula, mas apenas contra a direita e contra a oposição, nunca contra as mentiras do próprio Lula, do Janones, da esquerda. Esse órgão, então, a AGU, chefiado pelo famoso Bessias, que literalmente não cansa de afundar cada vez mais a imagem da AGU,
entrou com um pedido liminar no Supremo para regular as redes sociais agora. A AGU pediu que o voto que foi dado pelo ministro Dias Toffoli no julgamento da inconstitucionalidade do Marco Civil da Internet comece a valer a partir de agora, mesmo com o julgamento lá suspenso por pedidos de vista de André Mendonça. Sim, gente, você não entendeu errado. Tá rodando no Supremo um julgamento sobre a constitucionalidade do Marco Civil da Internet que está sendo usado para o Supremo regular as redes sociais. Mas o julgamento mal começou. Teve o voto do Toffoli, André Mendonça pediu vista e estava parado. Só que aí o que a AGU fez? Eles querem agora antecipar a regulamentação das redes sociais usando os critérios que foram definidos por um juiz, por um ministro, no voto do Dias Toffoli, só que o julgamento ainda nem acabou. O voto do Toffoli não é majoritário, não tem maioria. É um voto entre 11, porque os ministros ainda não votaram, não decidiram qual que é o voto vencedor. Ou seja, a gente vê aí uma postura totalmente autoritária da AGU, censora, digna de ditadura. E o que a AGU está pedindo? Que o voto do Toffoli, de um ministro, passe a valer já para impedir a disseminação incontida de desinformação e ataques de ódio. Agora se segura aí na cadeira, porque isso aqui é a cereja do bolo. Sabe qual foi o fundamento que a AGU usou para pedir essa censura antecipada nas redes? Você não vai acreditar. O roubo do INSS, gente. O roubo do INSS. Um escândalo que explodiu e aumentou no próprio governo Lula. Explodiu não só em volume, mas em volume de reclamações dos aposentados, em que tinha relatório dizendo que existia um escândalo acontecendo há mais de ano e não foi feito nada. Aí a AGU diz agora no pedido que as redes sociais precisam ser reguladas porque estão fazendo aí por aí fake news com o escândalo do INSS nas redes. Gente, essa é a resposta para o vídeo do Nicolas, um vídeo verdadeiro. Lembra que quando surgiu o vídeo do Nicolas criticando também o escândalo do INSS foi um barata voa? O governo não sabia como responder, distribuiu um manualzinho aí de 30 páginas para os deputados para eles tentarem fazer vídeo para contrabalancear o vídeo do Nicolas. Eles não conseguiram. E aí o que eles fazem agora? Querem regular as redes sociais. Essa é a resposta para o escândalo que eles dão. Gente, eles ainda fazem chacota, deboche com a nossa cara. Eles usam um escândalo de corrupção gigantesco deles mesmos, que eles não conseguiram resolver, que eles não pararam quando poderiam ter parado o escândalo há mais de ano, economizando R$1 bilhão, e eles nem deram uma resposta satisfatória ainda para a sociedade, e aí eles usam isso para censurar eu, você, nós, as redes. Isso é inacreditável. E se esse pedido da AGU for atendido, e quem vai decidir é quem? É o próprio Toffoli, vai fazer com que as plataformas e redes sociais possam ser responsabilizadas pelos conteúdos postados por terceiros, independentemente de notificação judicial. Ou seja, as próprias plataformas vão ter que começar a derrubar ativamente os conteúdos considerados não só fraudulentos, mas também os arriscados de serem considerados fraudulentos. Isso vai aumentar ainda mais a censura nas redes, porque as redes sociais, as plataformas, elas não têm condições materiais de fazer o controle manual, de checar postagem a postagem das milhões ou bilhões de postagens diárias. Aí o que as plataformas vão fazer? Vão simplesmente derrubar tudo o que se encaixar em determinadas palavras-chave definidas pelas próprias empresas. Vai ser uma censura geral. E agora, bora para o segundo ponto para entender como que essa iniciativa do governo Lula, mais uma vez, atropela o Congresso, a soberania popular e atropela até o próprio STF. Mas mesmo assim, ela tem grandes chances de prosperar. Como a gente viu, gente, esse pedido da AGU atropela o próprio STF. Por quê? Porque nem o STF terminou o julgamento do Marco Civil da Internet. Existem vários ministros que ainda não votaram e o voto do Toffoli é um só. Não há ainda consenso majoritário de que o voto dele seja o voto vencedor. É algo totalmente arbitrário, autoritário. Mas também é um atropelo ao Congresso. Por quê? Isso é óbvio, porque é o Congresso que realmente tem o poder para legislar e já rejeitou tentativas repetidas de regulamentação das redes, como o PL da censura, que foi derrotado, o PL da Globo, também derrotado. E essas derrotas aí, dessas tentativas de regulação censória, foram expressões da soberania popular. Porque além dos parlamentares representarem o voto, representarem o povo, houve uma mobilização massiva da sociedade contra esses projetos. E mesmo assim, esse pedido do Bessias da AGU tem uma grande chance de ser aprovado, porque quem vai decidir sobre essa liminar é o próprio Toffoli, que está fazendo de tudo para voltar às graças de Lula. E Lula que fica desesperado com vídeos como o do Nicolas Ferreira, sem falar no restante do Supremo, que está desesperado para censurar as redes faz tempo. A gente precisa fazer barulho e se manifestar contra mais esse absurdo agora.
senão em breve nós podemos não ter mais voz para nos manifestarmos. Vamos ver agora a Júlia Luci. Bem-vinda, Júlia. Qual que é a sua opinião aí sobre essa questão? Boa tarde, Rossana. Boa tarde a todos os nossos colegas comentaristas que estão aqui, a nossa audiência também super qualificada. Bom, a gente observa um desespero por parte desse governo e tenta de todas as formas limitar a divulgação da opinião dos brasileiros. Isso porque a gente toma conhecimento do que acontece, a gente analisa e compartilha o que a gente pensa e o governo não tem mais o poder de controlar aquilo que poderia ser conhecido pelo povo e, consequentemente, a forma como as notícias eram dadas. Apesar de o governo gastar muito dinheiro público ainda para manter os canais tradicionais de comunicação, bilhões e bilhões de reais são repassados às grandes empresas da imprensa brasileira, sobretudo ao Grupo Globo. A gente sabe que hoje os canais independentes, eles seguem em franco crescimento exatamente porque tem mais credibilidade do que a mídia tradicional. E aí o governo tentou emplacar o PL 2630 ainda no início do mandato, não conseguiu fazer isso, percebeu que teria novas derrotas dentro do legislativo, e ele já tem muito problema para resolver dentro do próprio legislativo. Agora, por exemplo, ele está tentando tirar o foco da CPI do INSS, que o governo tenta, de todas as formas, não deixar instalar, e sabe que o Poder Judiciário segue como um grande aliado dos seus pedidos. Nesse caso, a AGU entrou com esse pedido para que as empresas sejam punidas caso fake news sejam compartilhadas. E aí, obviamente, toda essa subjetividade de conceitos favorece muito aos regimes tirânicos, como hoje, infelizmente, é o caso do Brasil. Quando você fala sobre fake news, e a gente sabe que não existe uma definição, né, legal, e que bom, inclusive, que não exista, né, porque quanto mais lei você tem, mais oportunidade de perseguir as pessoas também. Quando a gente tem como premissa a liberdade de manifestação, como deveria ser aqui no caso do Brasil, mas infelizmente não é. Nos Estados Unidos, por exemplo, a primeira emenda que garante a liberdade de expressão, ela é tão forte, ela é tão cristalizada na democracia americana, que se entende perfeitamente aquilo que é expressão, aquilo que é liberdade de expressão e consegue se diferenciar da prática de crimes, por exemplo. Agora, aqui no Brasil, não. Tentam-se trabalhar conceitos diversos, surgem novos termos para exatamente buscar criminalizar a opinião de pessoas que criticam decisões e posturas do governo brasileiro. O próprio termo fake news, ele é hoje utilizado de uma forma extremamente abrangente para colocar as opiniões dentro do saco da fake news. Você coloca a opinião de muitas pessoas, sendo que a gente precisa deixar isso muito claro no Brasil. A mentira em si, ela não é um crime, certo? Aquilo que é tratado como crime é injúria, é calúnia, é difamação. Quando alguma pessoa atribui a alguém a prática de determinado crime, ou então fala que aquela pessoa fez algo ou deixou de fazer, sabendo-se que era mentira. Mas isso o direito penal já se encarregou de criminalizar. Agora, o governo, ele tenta utilizar essa expressão de fake news para dizer que é mentira aquilo que ele discorda. A gente viu isso muito claramente durante o período da pandemia. As pessoas que começavam a levantar questionamentos sobre a eficácia de alguns medicamentos e principalmente questionavam a obrigatoriedade de determinados medicamentos, e eu não estou usando a palavra correta para me referir àquilo que eu estou falando, exatamente para que o YouTube não interprete mal o que eu estou falando, mas quando eu falo medicamentos, vocês sabem o que eu estou falando neste momento, certo? A gente precisa falar em código hoje, para a gente não ser mal interpretado, inclusive derrubado pelo algoritmo. Mas durante o período em que vivemos aquela doença, o Covid, todo mundo que levantava questionamentos sobre a obrigatoriedade do uso de certas drogas, né, era considerado como uma pessoa que estivesse fazendo fake news, que estivesse fazendo desinformação, que inclusive é um outro termo, muito prostituído. O que é desinformação? O que é o contrário da informação?
E quem é que define o que é informação? Então a gente entra num campo de subjetividade e que está sendo muito bem utilizado pelo regime ditatorial brasileiro para perseguir as pessoas que trazem questionamentos e críticas. Então, esse braço que se estendeu agora por meio da AGU, no sentido de punir as empresas, é um braço administrativo. Portanto, ele fugiu da esfera legislativa quando percebeu que ia perder mais uma vez, e aí avolumou-se e cresceu dentro da atmosfera administrativa. E como o Deltan muito bem falou, gente, é claro que as empresas de mídias sociais vão se antecipar e cercear certos discursos, porque se ela não impor uma censura prévia, cortando de antemão, por exemplo, o uso de certas palavras, como a gente viu Elon Musk admitir que aconteceu dentro do Twitter, durante as eleições brasileiras, o Musk admitiu isso. Não apenas em relação às eleições brasileiras, mas em relação às eleições americanas também. Ele descobriu que dentro da empresa existia uma lista de palavras que não poderiam ser utilizadas, assim como também uma lista de opiniões que não poderiam ser compartilhadas. Aí ele fez toda a troca, comprou o Twitter, transformou em X e disse que garantiria a liberdade de expressão. Depois que foi um movimento acompanhado por Zuckerberg, que é o dono da Meta, que controla o Facebook e o Instagram. Então, houve sim, durante o período pandêmico, foi um campo aberto para se implementar toda sorte de cerceamento e de agenda woke também, que a gente sabe que aconteceu. Então, hoje no Brasil, a gente vive uma batalha porque quem quer colocar uma agenda do que pode ser dito ou não é o próprio governo. E o governo detém, sim, instrumentos para punir as empresas. A gente já viu, inclusive, empresa de rede social ser retirada do ar. A gente já viu plataforma como o Rumble decidir sair do Brasil porque não aguentava mais a quantidade de interferência vindo do judiciário. Então é muito perigoso isso que a AGU está pedindo para que aconteça. Porque as empresas elas vão buscar se proteger, vão buscar evitar sanções para que elas possam continuar operando no Brasil. Afinal de contas, aqui tem um número gigantesco de usuários. Elas fazem muito dinheiro aqui no Brasil, então é um mercado que elas não podem prescindir. E, infelizmente, esse uso administrativo da força em relação a essas empresas é extremamente perigoso. E eu já consigo antever movimentos contrários vindo dos Estados Unidos, porque essas empresas são americanas e estão sediadas lá, inclusive. Depois, vão reclamar dizendo que a busca pela aplicação da Lei Magnitsky está sendo feita em descompasso com a soberania nacional. Então, gente, estamos no 3º ano do governo Lula. Ele já conseguiu destruir a nossa economia e, como qualquer outro governo comunista, já se apropriou dos poderes republicanos para cercear os seus opositores. Se a gente não reverter esse quadro ano que vem, a gente sim vai virar uma Venezuela, de uma forma muito difícil de reverter. Vamos ouvir agora a opinião do nosso convidado, né? Flávio Morgenstern, seja muito bem-vindo. Então, vamos falar sobre essa possibilidade de regulamentação das redes aí por uma liminar do STF. Muito obrigado, Rosana. Muito obrigado. Estou muito honrado aqui, tá? Junto com a Júlia, com o Deltan, com todo mundo, com toda essa audiência. E é sempre difícil substituir o Serrão, vocês sabem disso muito bem. Queria fazer alguns comentários rápidos sobre toda essa questão. No livro Inquérito do Fim do Mundo, o primeiro livro de uma trilogia jurídica organizada pela doutora Cláudia Piovesana, o primeiro artigo ali do primeiro livro foi meu. Eu estou explicando justamente de onde veio esse termo fake news. Porque em 2016, primeira eleição de Donald Trump, né, ele assume em 2017, mas aquele foi o ano eleitoral, ninguém tinha usado esse termo. Simplesmente ninguém tinha usado esse termo. Aí o Trump é eleito. Aí fica todo mundo com aquela cara de tacho, né? Pô, mas meu Deus, a gente jurava que a Hillary já estava com a bola toda, etc. 3 semanas depois, saiu um artigo na revista The Atlantic, que é uma espécie de quase órgão oficial ali do Partido Democrata, no qual eles estavam fazendo uma reportagem, eu tenho essa revista até fisicamente, né? Dizendo que
foi um grupo de jovens no interior da Macedônia, sabe aquele país assim no norte da Grécia? Um grupo de jovens no interior da Macedônia que faziam sites de notícias falsas e que isso fez com que um país de 300 milhões de habitantes, extremamente bem informado como os Estados Unidos, votasse em Donald Trump porque estavam enganados pelos jovens da Macedônia, tá? Aí você fala assim, tá, mas quais são esses sites que conseguiram influenciar essa eleição? Aí você vê um monte de site que ninguém viu, durou 2 semanas no ar, ninguém sabe quais são, e enfim, eles acreditam nessa até hoje. Para você ter uma ideia, de repente, a partir dessa reportagem, em questão de 10 dias, em um único dia, 24% das buscas no Google envolveram o termo fake news, tá? Isso é como você consegue mover as pessoas. Eu estou contando isso lá naquele livro Inquérito do Fim do Mundo. Bom, aqui no Brasil, o que eles fazem, né? Como qualquer moda americana, eles tentam aprofundar o pior lado. Aqui o governo tentou criar, justamente a AGU, né? Tentou criar o Ministério da Verdade, né? A famosa Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, PNDD, que era basicamente o órgão do Ministério da Verdade do Brasil. Como é que funciona isso? Ela está buscando combater fake news, discurso de ódio, desinformação e toda essa papagaiada, que são vários termos, nova língua, né? Criados para você combater, para você censurar, basicamente é isso. Até o nosso Deltan Dallagnol, né, já tentou, lá junto com o Eduardo Girão, mostrar, por exemplo, que o próprio PT, quer dizer, PT que indica a AGU, aí o próprio PT estava mentindo, dizendo que, sabe aquela história lá do PCC estar com um plano para assassinar o Sérgio Moro? É tudo mentira. Aí você tem que explicar que é verdade, na verdade, né? Opa, é verdade, não era mentira. A AGU senta em cima, não faz nada com a denúncia, danem-se vocês, né? E assim, tudo que venha do governo, ou seja, alguém criticou o PT, alguém falou que a Janja tá mal vestida, alguém disse que alguém é feio, bobo e cara de mel, aí eles aceitam. É tudo imediato. Então assim, toda vez que você ouvir a expressão fake news, esqueça a ideia de combater mentiras falsas, de combater notícias falsas. Eles querem combater notícias que fazem mal ao governo, que afetem a popularidade do governo, tá? A gente tem que pensar, né? Por exemplo, um termo criado ad hoc, como discurso de ódio, né? Hate speech. O que significa isso? Quer dizer, eu não posso não gostar de políticos, eu sou obrigado a amar políticos, eu sou obrigado a idolatrar políticos, eu não posso mais virar de costas para políticos. Toda vez que um político apareça na minha frente, eu já tenho que me ajoelhar, virar assim, sabe, fazer aquela coisa assim. Nunca posso, sei lá, mostrar minhas costas para um político. Eu tenho que agora adorar o político. Por quê? Inventaram um termo que é discurso de ódio. Então, onde já se viu você ter qualquer discordância? Isso é ódio ao político e, portanto, o político pode te punir. Olha, supostamente, a ideia que foi aventada da democracia liberal não era um governo contido, ou seja, você não é obrigado a prestar honras a um político como se ele fosse um faraó, em que o político é considerado o próprio Deus, como se fosse o imperador Adriano, que causou os primeiros grandes mártires cristãos, porque estavam dizendo, não, você precisa me reconhecer como Deus e não reconhecer o seu próprio Deus. Isso está voltando agora, entendeu? Agora você tem que tratar um burocrata, um juiz, um político, a esposa de um político, etc., como se fossem Deus. Porque se você discorda, você está praticando o discurso de ódio. Até a Júlia comentou do termo desinformação. É engraçado, esse termo desinformação, durante todo o século XX, foi extremamente usado pela direita. Porque desinformação, desinformácia, era uma tática da KGB extremamente famosa. Por isso, no qual você pega um órgão extremamente poderoso de um governo, aí você manda agentes para um governo inimigo, né? A KGB era especialista nisso, e manda estes agentes se aboletarem em instituições ricas e poderosas. Então, assim, a desinformação é quando você diz que, sei lá, o time lá do 15 de Piracicaba, ele merecia mais alguma coisa. Não, a desinformação acontece em órgãos extremamente poderosa. Quando você contrata, por exemplo, alguém para ser diretor da Rede Globo, diretor da CNN, o editor-chefe da Der Spiegel, revista alemã do bloco ocidental, o editor-chefe da maior revista da alemã do bloco ocidental, ele era um agente da KGB. Isso é para você ter uma ideia do que é desinformácia, do que é desinformação. A partir de 2016, de novo, você passa a usar esse termo significando apenas
pessoas de direita nas redes sociais. Ó, pessoa de direita deu bom dia. Aí você vai lá e fala assim, não, mas peraí, o dia tá com nuvens, então foi desinformação, vamos censurar todo mundo. As pessoas não percebem como elas começam a utilizar termos que favorecem um totalitarismo extremamente brutal, tá? Para você ter uma ideia, na CPMI das fake news, que era presidida pelo Ângelo Coronel, do PSD, né, partido do Kassab lá da Bahia, que inclusive está tentando se reeleger, enquanto que ele estava caçando fake news, supostas fake news, né, olha só, ao mesmo tempo, ele estava fazendo live com Luciano Ayan, que era uma pessoa que foi presa logo depois, e acharam quantidades enormes de pornografia infantil no HD dele, né? E tudo que o Luciano Ayan fazia no dia inteiro no Twitter é falar, ó, essa pessoa da direita, vamos mudar para a CPMI das fake news, aquela outra pessoa da direita, vamos mudar para a CPMI das fake news. Para onde o Ângelo Coronel foi para pesquisar como se punir as tais das fake news? Para a Rússia. Imagina alguém agora ir para o totalitarismo russo, ou como fez a Janja, né, vai para a China e reclama que o Xi Jinping está censurando muito pouco, achar que isso aí é bonito, né? Assim, nós tivemos censura até durante as eleições, né? O documentário da Brasil Paralelo sobre a facada no Bolsonaro não estava nem pronto. Eles não tinham terminado de filmar ainda. Foi censurado, a Carmen Lúcia confessou o crime, dizendo censura mesmo, mas dane-se, né, contra a direita, enquanto que o documentário da Brasil 247, que tratava a facada como fake, tava lá. Ou seja, tava dizendo, tem um documentário dizendo que a facada é fake, mas o documentário da Brasil Paralelo investigando, que ainda nem estava pronto, esse foi proibido, né? Ó. Tem aqui as notícias do Brasil 247. TV 247 lança documentário Facada ou Fakeada. Depois o próprio Brasil 247. O Flávio Bolsonaro faz ataque. Olha, essa palavra também eles adoram, né? Ataque ao 247 por causa do documentário. Thiago dos Seis, facada fake em Bolsonaro foi a maior fraude da história. Olha só como eles tratam. Isso pode. Agora, você tentar fazer no documentário, aí já tem censura prévia, né? E só para completar o que a Júlia falou ali sobre o que eles fizeram na CPMI da pandemia, fizeram inclusive com o meu site, fizeram com o Felipe Martins, fizeram com todos os sites da direita no Brasil. Eles pediram uma quebra de sigilo, que era o seguinte: eu quero todas as suas mensagens privadas, eu quero todos os seus e-mails, eu quero todas as suas fotos pessoais, inclusive as fotos dos seus contatos. Eu quero uma cópia integral do seu iCloud. Eu quero todos os aplicativos no seu celular. Eu quero seu histórico de geolocalizações. Eu quero seu histórico de buscas no Google. Isso para saber se você cometeu algum crime. Isto é o que essas pessoas que ficam reclamando da Lava Jato fazem com seus opositores. Agora, Deltan Dallagnol, vamos falar sobre o assunto do momento, né? Porque a PGR enviou um pedido ao STF de abertura de inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Sim, Rosana, isso aí é absolutamente surreal, por qualquer ângulo que você olhe. A PGR basicamente pediu ao STF que investigue Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. Em razão de qual fato? Porque Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos e está levando, incentivando, conversando com integrantes do governo Trump sobre punições a Alexandre de Moraes. E isso é legítimo ou isso é errado? Isso é correto ou isso é um crime? Ora, se isso fosse um crime, vamos voltar atrás, vamos punir o Lula, que está na presidência, por todas as vezes que ele, o Zanin, foram para o exterior reclamar da Lava Jato. Ora, você reclamar que seus direitos são violados faz parte de você exercer um direito mais básico do ser humano, que é o seu direito de defesa. Mais ainda, você apresentar fatos para possível punição de violações a direitos humanos, quer onde aconteçam no mundo, é algo, mais uma vez, perfeitamente legítimo. Quem reprime aqueles que vão apresentar violações de direitos humanos no âmbito internacional são os grandes ditadores dos países, aqueles que controlam com mãos de ferro os seus territórios e não permitem que eles mesmos sejam punidos nos seus países. E quando alguém vai para fora para apresentar os fatos para uma punição internacional de violação de direitos humanos, eles reforçam a censura, o autoritarismo e os abusos sobre aqueles que vão denunciar os seus próprios arbítrios. E é isso que a gente vê agora acontecer em relação ao Eduardo Bolsonaro. Primeiro, é legítimo o que ele está fazendo, mas isso não configura, se você vai olhar o crime de coação no curso do processo, qualquer tipo de coação no curso do processo. Não é uma coação à testemunha, não é uma coação ao juiz,
Não, é uma ação de levar fatos para os Estados Unidos, para caso eles assim entendam, punam Moraes e vão punir dentro do território. Não tem aquela balela de violação à soberania. Não, violação à soberania era o que Alexandre de Moraes fez ao querer fazer valer as suas decisões dos Estados Unidos em relação aos cidadãos americanos, empresas americanas, em relação aos cidadãos americanos, silenciando eles. Isso era violação de soberania. Quando os Estados Unidos tomam uma decisão de punir Moraes lá, aplicando essa decisão no seu território, isso não tem nada de violação de soberania. Os efeitos que acontecem no Brasil são secundários. Os bancos, eles vão bloquear as contas do Moraes porque os bancos têm relação com os Estados Unidos e eles voluntariamente, eles não querem obstaculizar essas relações. Então, por isso eles vão fechar relacionamento com Alexandre de Moraes. E não porque o Trump aplicou a sanção dele aqui no Brasil. Então, todo ângulo que você olha essa atuação do Eduardo Bolsonaro, por todo ângulo que você olha, é uma atuação plenamente legítima. Tanto é legítima que o próprio PGR, agora a questão de dois meses atrás, diante de um pedido do PT de retenção de passaporte e prisão de Eduardo Bolsonaro, eles arquivaram dizendo que não tinha crime, quando todo mundo já sabia por que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos. Eles mesmos reconheceram, o próprio PGR e o STF homologou o arquivamento, derrubou a notícia dizendo não tem nada ilícito aí. Então por que eles estão fazendo esse inquérito agora se não tem um fato criminal, se não é crime o que Eduardo Bolsonaro está fazendo? É simples. É porque eles estão usando o poder, a força bruta, como instrumento de retaliação. É porque eles estão desesperados com a perspectiva de punição a Moraes, a outros ministros, a Gonê, a policiais, às esposas, aos escritórios da advocacia. Eles estão desesperados com a perspectiva deles serem sancionados pela primeira vez, de serem responsabilizados pelos seus arbítrios e abusos diante da omissão do Senado Federal e do controle que ele tem sobre os senadores. Eles estão atemorizados pela perspectiva de responsabilização pela primeira vez nas suas vidas. E em vez de eles atuarem de acordo com o Estado de Direito, eles fazem o que eles fizeram até agora. Eles abusam, eles deixam de lado a lei, os livros, a Constituição, o império da lei, o Estado de Direito que eles dizem defender na teoria, mas na prática eles vão e eles fazem mais do que eles fizeram até agora. Eles abusam mais uma vez e eles usam um instrumento de força para ameaçar de prisão Eduardo Bolsonaro para que ele deixe de buscar sanções contra eles lá nos Estados Unidos. Contudo, isso é, como diriam alguns amigos meus, uma faca de dois legumes. Porque de um lado, eles estão atuando retaliatoriamente contra Eduardo Bolsonaro, mas, de outro lado, eles estão escancarando para o mundo, inclusive para os Estados Unidos, o que eles têm feito até agora. Eles estão escalando o arbítrio e o abuso. E isso vai repercutir certamente sobre as ações que os Estados Unidos avaliam aplicar sobre os ministros do STF no Brasil. Isso vai repercutir na probabilidade das punições virem, que já era alta, já era altíssima, e vai aumentar. Isso vai repercutir no tempo dessas sanções, o quanto vão demorar para elas virem acontecerem, e isso vai impactar a intensidade dessas sanções. Então, se por um lado, nós não devemos ficar felizes com nenhum tipo de abuso, arbítrio, se nós sabemos que isso é uma pressão efetivamente, isso impacta a vida, a família do Eduardo Bolsonaro, isso restringe a sua volta ao Brasil, visitas ao Brasil, visitas a amigos, familiares, se nós sabemos que isso é um tremendo de um abuso que faz mal a ele, ninguém quer que isso aconteça, por outro lado, as máscaras vão caindo, a realidade vai sendo escancarada, e a perspectiva de justiça aumenta. Júlia, vamos comentar sobre essa questão. Então, a gente tendo o STF, né, sendo acionado para investigar aí um ex-parlamentar, ou enfim, um parlamentar afastado, que é filho de um ex-presidente, que também pode vir a ser preso futuramente. A gente está vivendo uma realidade bem confusa aqui no nosso país, né, Júlia? Rossana, na linha daquilo que eu falei mais cedo, a gente está vendo o desespero. A vaca já foi para o brejo do ponto de vista econômico. A medida do IOF, só falando um pouquinho daquela medida da semana passada, a medida do IOF, existe hoje um movimento dentro da Câmara para derrubar a medida provisória que trouxe o aumento do IOF, porque ele tem caráter arrecadatório e, sendo caráter arrecadatório, teria sido necessário esperar uma noventena para poder ser aplicado. Então, assim, o governo está tendo que fazer contingenciamento de despesa, ele já está sendo odiado entre as universidades federais, porque cortou dinheiro
dessa galera toda que fez o L. Aí agora viu que no Congresso tem uma dificuldade muito grande de aprovar as pautas, apesar de ter todo o dinheiro despejado para emenda parlamentar. Então, na economia, dentro do poder legislativo, o governo tem uma dificuldade muito grande. Então, realmente, o que eles precisam fazer? Mais uma vez, aumentar a perseguição a quem tem coragem de denunciar o que está sendo feito no Brasil. E aí, naturalmente, se misturam alhos com bugalhos, estão tentando imputar ao deputado Eduardo Bolsonaro uma postura de traição da pátria brasileira, uma pessoa que está atentando contra a autonomia e soberania da República Brasileira, que, de fato, se alguém assim o faz, deve ser punido como tal, porque existe crime nesse sentido, mas o que o deputado Eduardo Bolsonaro, hoje licenciado do cargo, se licenciou, inclusive, porque se voltasse ao território brasileiro, corria um risco gigantesco de ter o seu passaporte apreendido, inclusive até mesmo de ser preso. Então, de uma forma muito sábia, decidiu se licenciar do cargo, permanecer em território americano e fazer esse trabalho de divulgação daquilo que vem sendo feito no Brasil, no que tange ao desrespeito à Constituição Federal, ao desrespeito aos direitos humanos, e também articulação com autoridades americanas, como deputados e senadores, né? Mas nada disso atenta contra a soberania nacional, porque o Brasil, o que está acontecendo hoje no Brasil, deve ser conhecido pelo mundo, e o Brasil nutre relações diplomáticas com outros países, né? Então, a gente não é uma bolha. Aqui, o que acontece não deve ser tratado como segredo. Ser tratado como segredo, ser escondido, ser abafado é próprio de ditaduras. E o Brasil ainda é uma república. Então, quando a gente tem um parlamentar que toma uma decisão de afastar-se temporariamente do exercício do seu cargo para, como pessoa física, atue de uma forma diplomática, do ponto de vista de relações internacionais e de uma forma política também, para divulgar o que está acontecendo aqui, ele não deveria ser punido como tal, mas a gente sabe que hoje o uso dos instrumentos legais, como a própria ideia de denúncia, né, de queixa-crime, como é o que aconteceu agora, feita pela AGU, a gente sabe que está sendo utilizado de uma forma desvirtuada daquilo que deveria ser feito, para exatamente abrir investigações em relação às pessoas que estão se opondo ao governo do presidente Lula. Quando se argumenta, por exemplo, que a tentativa do deputado Eduardo Bolsonaro de trazer aqui para o Brasil as aplicações da Lei Magnitsky, ou seja, para que algumas pessoas aqui no Brasil tenham as consequências que a Lei Magnitsky pode trazer, é um movimento que deveria ser tratado como um movimento democrático, considerando que já várias outras pessoas, vários outros brasileiros já o fizeram. A gente precisa lembrar, inclusive, aqui, que Zanin, à época, advogado de Lula, nos processos de Lula, foi aos Estados Unidos, foi à ONU denunciar aquilo que para ele estava sendo um processo muito célere, muito rápido e distante da média de velocidade dos outros processos no Supremo Tribunal Federal. Ele, Zanin, advogado, levou o caso para os Estados Unidos. Assim como o próprio ministro Barroso admitiu, em evento agora em Nova York, que durante as eleições brasileiras, ele pediu ajuda ao governo Biden para que não acontecesse golpe aqui no Brasil. Então, este relacionamento, né, de autoridades brasileiras com autoridades estrangeiras para trazer à luz fatos que estavam acontecendo e que acontecem aqui no Brasil, ele sempre foi tratado como algo natural. Inclusive agora, o presidente Lula em visita à China, junto com a sua esposa, ambos pediram apoio à ditadura comunista chinesa para conseguir regular a rede social aqui no Brasil. Então é nítido, 2 pesos, 2 medidas. Se é alguém da esquerda, pode. Se é para defender os companheiros do PT, pode. Agora, se é alguém da direita,
alguém que está fazendo denúncias sobre os excessos aqui no Brasil. Aí já é um crime contra a pátria. É como se eles evidenciam aquilo que eles efetivamente pensam. Eles são a pátria. Eles são o poder judiciário. Afinal de contas, eles são os donos do tribunal. Então, se há algum questionamento sobre as suas condutas, existe uma mistura, uma consubstanciação entre a figura do poder e a pessoa física. Existe uma mistura. É como para nós católicos o momento da comunhão, em que a hóstia se transforma em Cristo. É isso mesmo. Eles, pessoas físicas, se transformam no poder. Então, quando eles, pessoas físicas, são questionados, eles dizem que quem está sendo questionado, quem está sendo atacado é o poder em si. É uma nítida prova do quão nos distanciamos do conceito de república. Porque na república existe um distanciamento entre o exercício do poder, que é feito por pessoas que ocupam mandatos transitórios. Numa monarquia, não. Na monarquia, a pessoa é revestida do poder porque com ele a pessoa já nasceu. E quando a gente faz uma opção de não ser monarquia, de deixar de ser império e virar república, a gente traz essa ideia. Queremos que as pessoas ocupem mandatos, mas os mandatos são dos órgãos e os órgãos são da república. Então, existe uma confusão de conceitos muito grande e a culpa disso tudo é do Senado. Porque o Senado já deveria ter trazido limitações. O Senado é que deveria ter garantido o respeito à separação dos poderes. Mas não o fez. E hoje a gente paga um preço muito alto. E vamos sangrar. De novo, eu concluo da mesma maneira. Até o ano que vem, quando o povo tomar vergonha na cara e eleger gente com coragem de exercer os seus mandatos republicanos. Vamos falar com o Flávio, então, para ele falar sobre essa questão, que eu vou te fazer a pergunta que eu fiz para a Júlia também, Flávio. A gente tem aí o filho de um ex-presidente, então, ameaçado de ser iniciado, enfim, um inquérito contra ele, e o pai dele pronto para ser preso a qualquer momento, assim que se encerrar essa ação penal do golpe, né? Pois é, temos muito peso em uma notícia bem curta, né? Eu acho que a análise mais técnica já foi muito bem feita aí pelos meus dois colegas, e então acho que vou tentar me focar um pouquinho mais na análise simbólica. Veja bem, os Estados Unidos neste momento está averiguando se vai aplicar a lei Magnitsky não apenas a uma pessoa, mas talvez a mais pessoas extremamente poderosas aqui no Brasil. Quando você aplica a lei Magnitsky, o que vem de símbolo, o que vem de entendimento com isso? Ora, esta pessoa, e às vezes este órgão, né, as pessoas que dominam um determinado órgão de um governo já não estão mais atuando dentro da lei, não estão mais atuando dentro de uma maneira condizente a um país livre. Pior, estão cometendo crimes contra a humanidade. Não um crime como corrupção, não um crime como, sei lá, bater em alguém na rua. É um crime contra a humanidade. É um crime de uma gravidade muito severa que chama a atenção internacionalmente. O que as pessoas aqui no Brasil, do governo, dos órgãos burocráticos, etc., estão fazendo? Então, parece que se esforçando ao máximo possível para passar a mensagem para os americanos. Sim, nós vamos censurar todo mundo. E se vocês falarem qualquer coisa, a gente vai censurar ainda mais. E agora nós vamos pegar esse Eduardo Bolsonaro que está aí nos Estados Unidos e vamos pedir a prisão dele aqui no Brasil. Gente, eu queria agradecer todo santo dia ao cérebro do Lindbergh Farias. Assim, quero agradecer de verdade. Falando, meu Deus do céu, né? A nossa esperança reside no QI do Lindbergh Farias, porque todo santo dia, eu acho que todo dia deveríamos fazer essa oração de manhã, sabe? Se ajoelhar e falar assim, ainda bem que o Lindbergh Farias tem um cérebro com essa capacidade de cometer uma burrada como essa. Ou seja, o único interlocutor de todo o governo, de todo o estamento burocrático brasileiro, inteiro, nos Estados Unidos, maior economia do mundo,
é o Eduardo Bolsonaro, que é um deputado da oposição, que se licenciou como deputado justamente para explicar aos americanos o que estava acontecendo aqui no Brasil. Aí o que vão lá os gênios e fazem, né? Vão lá, pedem a prisão dele. Aí você vai explicar para o americano, mas qual que é o crime que ocorreu? O que foi a malversação? Que o Eduardo Bolsonaro está conversando com vocês que são americanos, né? Ou seja, vocês são pessoas perigosas, vocês são pessoas tóxicas a nós. Nós não queremos americanos. Isto, logo depois do senhor Luiz Inácio Lula da Silva tirar fotinho com um monte de criminoso de guerra, ditador, genocida, maluco, psicopata, inclusive com os da Coreia do Norte, lá no desfile militar russo, tá? Esses russos que estão matando americanos lá na Ucrânia, aí vai lá o Lula com aquela cara, né, de... Enfim, né, festa estranha com gente esquisita e com Lula ali no meio. Logo depois disso, e logo depois da senhora Janja criticar o Xi Jinping do Partido Comunista Chinês por ser pouco censor. Qual que é o recado que está sendo passado aqui? Entendeu? Porque nós, às vezes a gente assim, tá tão imerso na bizarrice brasileira, nesse gosto de jabuticaba, que a gente esquece como isso é estranho para ser explicado para o americano. Pessoal lá da OEA veio aqui, não estava entendendo nada, a gente sabe que era um agente já com interesses, mas assim, às vezes, quando a gente vai conversar com diplomatas, mesmo com órgãos de Estado americano, a gente tenta fazer uma denúncia, né? A mesma pessoa é o juiz, ele é o condutor do processo, ele conduz a oitiva, ele é a suposta vítima, ele é o delegado, ele é o procurador. A americana fala assim, peraí, do que vocês estão falando? Sério, eu não estou entendendo. Sério, a quantidade de reuniões que eu já fiz com americanos, isso assim, privado, público, todos os órgãos possíveis, que o americano ele sai assim falando, eu acho que você é louco, sério, eu acho que você não entende, deve ser você que é problemático, sabe? Eles saem com aquela cara de tacho, entendeu? Aí agora o Eduardo Bolsonaro está numa situação como essa, ou seja, tecnicamente isso aí não faz o menor sentido, não é violação de soberania de jeito nenhum. Se você está falando, olha, você não pode mais usar nada dos Estados Unidos, como que isso é uma violação à soberania do Brasil? Cadê? Você decidiu por alguém? Não. Só que tem um último detalhe que assim, é para coroar o bolo cerejosamente. Qual que é? Uma ditadura, todo mundo entende a ideia de uma ditadura como um governo que ele já tomou tanto o poder, e principalmente aquele braço físico do Estado, o poder de polícia, o poder de mando, o poder que invade a sua casa, ele põe uma arma na tua cabeça e te põe no chão. E isto, ele já tomou todo este aparato repressivo do Estado, que uma ditadura ela só começa a ruir com sanções. Qual que é o recado final aqui? A aplicação, só a mera cogitação pelos Estados Unidos, a aplicação da Lei Magnitsky, não apenas o Alexandre de Moraes, como a boa parte do STF, para mim deveria ser quase todo mundo do STF, a AGU, a delegados de polícia, significa que os Estados Unidos não reconhecem mais o Brasil como uma democracia. Isto vai mudar muito essa narrativa de que eles podem fazer tudo, justamente porque eles são os grandes defensores da democracia. Deltan, eu vou passar para você então para comentar essa questão do Bolsonaro, até porque vários líderes aí do Centrão estão procurando aliados do ex-presidente para dizer que talvez essa prisão saia antes ainda do que o esperado, né? Sim, Rossana, olha, eu fiquei muito surpreso ao abrir a notícia hoje dizendo que o Centrão havia procurado o entorno de Bolsonaro para dizer a data em que ele vai ser preso. E a data foi absolutamente surpreendente. Eles avisaram o Bolsonaro do que o STF está planejando prendê-lo em julho. Peraí, vamos entender isso aqui. Então, o centrão do STF, né? A gente sabe como é que funciona o STF. Ele tem um centrão ali fisiológico, de troca de favores, de atuação política. Procurou o centrão da política, e a gente sabe que eles têm muitas ligações. Basta lembrar que a Polícia Federal mostrou entre fevereiro e maio de 2017, numa investigação contra Aécio Neves, mostrou que entre fevereiro e maio de 2017 foram 46 ligações em WhatsApp entre Gilmar Mendes e Aécio Neves. E se você acha que esse tipo de ligação acabou, é ingenuidade. Continua a existir e até está mais intensas essas ligações entre ministros do STF e parlamentares, senadores, deputados.
dessas pessoas aí que estão envolvidas até o pescoço nessa área cinzenta do exercício do poder. E aí ministros vão, então, e procuram certos parlamentares do Centrão para mandar um recado. Peraí, mas os ministros, se eles vão prender o Bolsonaro em julho, eles podem adiantar isso? Eles podem falar que eles vão fazer isso? Claro que não! É claro que não! Porque você prender ou não alguém depende do que vai acontecer no processo, do que as testemunhas vão falar, das alegações que vão ser feitas, da existência ou não de nulidades, depende do quanto a defesa conseguir mostrar com consistência que as provas da acusação não se sustentam, as falhas das teses da acusação, que aquilo não para de pé, depende do convencimento que os ministros só podem formar depois de tudo isso. Então eles não podem, não tem como adiantar, a não ser que tudo seja um jogo de cartas marcadas. E finja surpresa, mas é exatamente isso que nós estamos vivendo. Um jogo de cartas marcadas. Todos sabem o que vai acontecer. Isso é absurdo, isso é ridículo. Eu lembro quando a gente estava na Lava Jato e as pessoas, mesmo dentro da força-tarefa, alguns procuradores vinham e perguntavam: você acha que o Moro vai condenar o Lula no caso do triplex? E eu não dava a resposta, eu dizia: eu não sei, vai depender do que vier, porque a gente está construindo. Eu acredito na tese da acusação, eu acredito nas provas, mas vai depender do que a defesa trazer. Até nós estávamos abertos a convencimento. Mas os ministros não. Eles decidiram trancar Bolsonaro numa cela e jogar a chave fora. Eles não podem, mas eles adiantam. E mais, eles poderiam, se eles adiantassem, falar para a imprensa isso de forma alguma, mas é o que eles fazem todos os dias, embora vedado pela lei da magistratura. E não só eles violam a lei da magistratura ao falar com a imprensa sobre as suas decisões, sobre os seus processos em curso, mas eles falam violando uma segunda vez a regra de imparcialidade, de objetividade, de atuação imparcial, adiantando suas decisões ou resultado do processo. E por que virou notícia isso, Deltan? Por que esse contato do Centrão para avisar Bolsonaro sobre a prisão, se todo mundo sabe que é um jogo de cartas marcadas, por que isso virou notícia? Porque notícia é aquilo que é surpreendente. E eu te falo o que é surpreendente. Surpreendente é que eles estão planejando prender agora em julho. Em julho. Porque o caso Collor demorou 10 anos. O Mensalão demorou mais de 6 anos do começo ao fim. Ainda tem testemunhas para serem ouvidas, réus para serem ouvidos, diligências pedidas pelas defesas e pelo Ministério Público no final, alegações finais das partes com argumentos, decisão. Isso pode demorar meses, anos. Depois tem recursos depois da decisão e só no final que vem a prisão. Como assim prender em julho? Porque eles estão atropelando. Porque eles atropelam devido ao processo legal, os direitos da defesa, porque eles estabelecem prazos, estabelecem deadlines para eles mesmos, de acordo com o tempo político, de acordo com o que eles querem fazer, e de acordo com um fator que eu vou te revelar agora, que você já deve estar com isso em mente, mas eu vou deixar expresso qual é o fator e qual é a razão. Tá bom, Deltan, mas por que virou notícia? Por que o STF passou isso para os jornalistas? Porque o STF não dá ponto sem nó. Por que eles foram e conversaram com os jornalistas? Como entender isso? E agora vem o ponto central de toda essa história. Essa é mais uma forma de reação contra a punição de Moraes pelos Estados Unidos, que está sendo articulada por Eduardo Bolsonaro no exterior. Porque o STF está num barata voa, num barata tonta. Porque o Ministério de Relações Exteriores do Lula está sem saber o que fazer, conforme várias jornalistas já mostraram. Por isso que eles instauraram inquérito contra Eduardo e anunciaram isso hoje. Por isso que eles estão fazendo o anúncio de que eles vão prender logo. Eles estão desesperados com a perspectiva de punição deles, de responsabilização deles. E eles jogaram fora suas leis, seus livros, seu direito, sua Constituição e até mesmo as suas máscaras, os seus disfarces. Eles nem fingem mais. Eles passaram a atuar com base na força bruta, com base naquilo que eles são, naquilo que eles têm feito, com base no mais puro arbítrio. E isso é péssimo para o Brasil, isso é péssimo para a democracia, isso é péssimo para qualquer noção que alguém possa ter de Estado de Direito, de império da lei, para tudo. Agora, que ironia, porque são eles que falam que atuam em nome do império da lei, da democracia, do amor. Mas o que a gente vê é ódio, é a destruição da lei, é a destruição do império da lei, da democracia, do Estado de Direito. Que ironia! Agora, por outro lado, como eu disse, isso escancara a perseguição à direita, a Bolsonaro. Isso impacta 3 variáveis.
probabilidade das sanções amorais virem, tempo para virem e a intensidade das sanções. Aumenta não só a probabilidade de que as punições dos Estados Unidos venham, mas que venham logo e venham fortes. O lado bom é que, se é que tem lado bom nisso, da escalada dos abusos do STF, é que as máscaras caem e fica muito claro para todos o que está acontecendo, a ponto de nós vermos surgirem críticas ao STF na própria grande mídia, como a gente nunca viu ao longo dos últimos 2 anos. O balde dos abusos foi enchendo com os abusos e agora está entornando. Será que a gente está diante de um ponto de virada ou perto de um ponto de virada? Conta aí para nós o que você acha nos comentários, que a gente quer saber a sua opinião. Participa aí do programa, não deixe de dar aquela curtida, aquele like, que isso nos ajuda muito. E claro, se torne assinante da Gazeta do Povo, caso você ainda não seja. Tem QR Code na tela aí para você apontar a câmera do seu celular. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Mas é só acessar gazetadopovo.com.br/oferta para garantir aí esse preço imperdível para se tornar assinante da Gazeta do Povo. Agora vamos falar aqui sobre Aldo Rebelo, né, que é ex-ministro, enfim, uma figura muito conhecida aqui no país, que prestou depoimento na semana passada e foi repreendido pelo ministro Alexandre de Moraes, que ficou bravo, né, disse que poderia prendê-lo por desacato, ele que era testemunha no processo, né, enfim. E hoje pela manhã ele deu uma entrevista no Café com a Gazeta e você confere um trechinho agora rapidinho aqui para a gente acompanhar o que ele disse. Vamos lá. Eu vivi em Brasília, em todas as esferas do poder. Eu fui deputado, fui presidente da Câmara dos Deputados, fui líder do governo do presidente Lula, fui ministro da coordenação política no governo do presidente Lula, fui ministro do esporte durante todo aquele tumulto da Copa do Mundo, com baderna. Quem lembra, no 13 de junho, ou 14 de 2013, a invasão do Itamaraty, a depredação do Itamaraty, as manifestações organizadas pela FUNAI, com indígenas ameaçando atirar flechas na polícia, as depredações na Câmara dos Deputados, na gestão do deputado João Paulo Cunha, que quebraram os vidros da Câmara. Na minha gestão na Câmara dos Deputados, houve uma invasão, a depredação, servidores da segurança da Câmara que foram ao pronto-socorro, na UTI, inclusive, atingidos por um paralelepípedo atirado por um dos manifestantes, os bustos, os caixas eletrônicos da Câmara, todos quebrados. Eu tive que dar voz de prisão a mais de 500 invasores, recolhê-los no ginásio Nilson Nelson para que pudessem ser autuados de um por um, com exceção das mães e dos idosos que eu mandei liberar. Então, tudo isso aconteceu em Brasília, e eu vi ocupação, invasão, depredação. E eu nunca chamei isso de golpe. Chamei de baderneiros, arruaceiros, dei voz de prisão, pedi que a polícia autuasse de um por um, pedi ao Ministério Público o ressarcimento da Câmara pela destruição de patrimônio. Tudo isso eu fiz. Agora, eu nunca chamei de golpistas, nunca disse que aquelas pessoas estavam ali movidas pelo objetivo de dar um golpe de Estado no Brasil. Estavam movidos pela baderna, pela busca de projeção, pelo desespero, por alguma razão, menos pela razão de querer dar um golpe de Estado. O que é que houve de distinção no 8 de janeiro? Quem tinha condições de liderar um golpe? As pessoas não conhecem como é que se descreve a organização de um movimento golpista. Você tem um manual, você tem 64, você tem o golpe no Chile, você tem no Uruguai, você tem na Bolívia vários, você tem na Argentina. Se você não tiver o comando militar à frente, a única instituição capaz de submeter a sua força às demais instituições são as Forças Armadas. Tanto é que o Supremo, não foi o Supremo que evitou o golpe, não foi o Supremo que evitou o golpe, o Supremo não evitou nem que as suas instalações fossem invadidas e fossem depredadas. Embora nenhum ministro tenha sido ameaçado, ou de prisão, ou na sua vida, ou na sua integridade física, como nenhum outro ministro de Estado, o ministro da Justiça acompanhou tudo de lá, estava no seu prédio, nunca disse que se sentiu ameaçado ali. O que houve foi um ato de desespero, de protesto,
de depredação que deve ser punido porque ninguém pode invadir nem depredar patrimônio público, ninguém, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Agora, o que acontece é o seguinte, os invasores da Câmara nunca foram punidos, ninguém nunca foi alcançado, nem sei até hoje se o Ministério Público conseguiu algum tipo de ressarcimento, porque eu ocupei a presidência da Câmara de 2005 a 2007, não fiquei lá para saber, mas duvido que a Câmara tenha sido ressarcida, duvido que algum daqueles depredadores que atirou a pedra, o paralelepípedo na cabeça do segurança tenha sido também preso ou processado. Então você tem critério ideológico para prender quem depreda patrimônio público, baderneiros. Agora, baderneiros têm ideologia, têm corrente política, têm filiação. Não, baderneiros têm que ser presos em qualquer circunstância. Agora, você dizer que foi um golpe de Estado, eu acho que é o que eu já disse aqui no raciocínio uma vez. Para tirar a presidente Dilma do governo, precisava da ideia de que houve a pedalada que até hoje ninguém sabe o que é. Agora, para tirar o presidente Bolsonaro da eleição de 2026, é preciso uma pedalada, e a pedalada é o 8 de janeiro, dizer que é um golpe, atribuir responsabilidade a ele e dizer, olha, então estamos resolvidos. Foi condenado por uma tentativa de golpe. Eu acho que é uma manobra, não é nem jurídica, é política, usando os meios jurídicos como os meios jurídicos já foram usados em várias circunstâncias para atingir objetivos políticos. Eu não vejo nenhuma diferença entre o abuso contra os acusados da chamada tentativa de golpe e os abusos cometidos contra aqueles que eram alcançados pela justiça nos governos do PT. Eu não vejo nenhuma diferença entre as arbitrariedades cometidas, não estou aqui discutindo o mérito das acusações, eu estou discutindo o método do processo que alcança esse pessoal agora e que alcançou aqueles que no passado foram acusados no governo do PT. Eu não vejo o processo da mesma forma. O objetivo é político e aí você usa o que estiver ao seu alcance para alcançar esses objetivos. É isso, né, Júlia? Ele faz uma comparação bem real com um caso que ele vivenciou, né, que foi tratado de outra maneira, enquanto a gente vê esses envolvidos no 8 de janeiro sendo tratados de maneira bem diferente, né? Com certeza, Rosana, nós evidenciamos isso aqui desde o início, né, quando a gente começou a receber as informações sobre o que estava acontecendo em termos de processo em relação aos presos do 8 de janeiro. Agora, eu quero ressaltar aqui a postura. A gente precisa reconhecer a dignidade da postura do ministro Aldo Rebelo. Ele foi voluntariamente testemunhar como defesa, né, como uma pessoa para trazer ali o apoio, uma testemunha de defesa para o almirante Garnier. Ele fez isso de uma forma voluntária, porque ele conhece a atuação do almirante Garnier e fez um enfrentamento ali ao ministro Alexandre de Moraes, que inclusive o ameaçou de ser preso, quando ele disse que o fato do almirante ter dito que estava à disposição do presidente Bolsonaro não significava que ele estava à disposição para dar um golpe, porque na realidade os chefes das Forças Armadas estão sempre à disposição do presidente da República, que é o chefe das Forças Armadas. Então, a gente observa que ainda há pessoas com coragem para fazer os enfrentamentos e também para prestar solidariedade a quem está sendo injustamente acusado de um crime tão grave. Então, eu quero aqui reconhecer a atitude, né, cheia de princípios, cheia de consideração do ministro Aldo Rebelo, que também já dá, durante muito tempo, já declarações sobre o 8 de janeiro. E, na opinião dele, ali em momento nenhum pode ser confundido como uma tentativa de golpe, porque não houve organização, porque não havia participação de força das Forças Armadas. Então, a gente está diante de um crime impossível e ele próprio vem falando sobre isso já há um bom tempo. E neste momento em que a gente observa uma tentativa de construção de uma história, de um enredo feito pelo próprio Supremo,
quanto mais pessoas aparecerem para trazerem elementos para exatamente tirar essa construção dessa narrativa, é extremamente importante e feliz. A gente gostaria de ver mais pessoas fazendo esse papel, mesmo que sejam pessoas, mesmo que fossem pessoas do campo da esquerda. A gente gostaria de ver jornalistas fazerem isso, trazerem outras perspectivas sobre o que está acontecendo no 8 de janeiro, mas infelizmente são poucas as pessoas que têm coragem de se opor a essa narrativa que vem sendo construída. Agora, Rossana, o que eu acredito que muito em breve a gente vai ver acontecer é quando a aplicação da Lei Magnitsky começar a chegar aqui no Brasil, a gente vai observar que não vai haver fidelidade, tá? Porque essa ideia de ninguém solta a mão de ninguém, isso tudo é um discurso. A gente não vai ver esse tipo de atitude acontecer quando a Lei Magnitsky começar a ser aplicada sobre ministro do Supremo, sobre delegados da Polícia Federal, sobre inclusive esposas que tenham participação, né, ao lado de seus maridos e que tenham estejam à frente de escritórios que podem hoje atuar no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma grande loucura, né? A esposa do ministro do Supremo tem um escritório de advocacia que pode ser contratado para atuar em caso a ser julgado dentro do Supremo. Então, a gente não vai ver essa sintonia toda mais não, porque o nível de morte financeira e de cerceamento de ação em relação às pessoas que venham ser punidas dentro da Lei Magnitsky é muito grande, né? E eu tenho certeza que isso já começou a ser sentido, tanto é que a represália imediata que foi feita agora foi exatamente a abertura desse inquérito em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro. Porque se no início acreditavam, quando o Trump ganhou, fizeram piada, vamos ver quem é que vai ter o visto suspenso. Fizeram piadinha, não levaram a sério, não acreditaram que o negócio não podia, que seria tocado para frente. E agora que percebem que efetivamente vai, porque nas próprias palavras de Marco Rubio, senador republicano, da base aliada de Trump, obviamente, quando ele disse que muito provavelmente essa lei vai ser aplicada aqui no Brasil, então as pessoas que já sabem que serão atingidas por essa lei começaram a se sentir atingidas, pediram para o governo brasileiro, por meio da sua diplomacia do Itamaraty, começar a agir no caso, e agora também querem cortar a cabeça do deputado Eduardo Bolsonaro. Como se isso fosse adiantar alguma coisa. Hoje o deputado Eduardo Bolsonaro tem condições de continuar nos Estados Unidos para sempre, se for o caso. Entende? Ele tem essa opção, ele tem muito relacionamento nos Estados Unidos, ele tem visto para estar nos Estados Unidos, então esse tipo de pressão é mais um tiro no pé. Quando as pessoas se sentem ilimitadas no uso das suas prerrogativas e dos seus poderes, o poder literalmente sobe a cabeça e a arrogância chega no nível tal, é o prenúncio da queda, né? Então, todo esse excesso, todo esse pêndulo que foi para um lado, vai acabar indo para o outro, e essas pessoas que foram protagonistas desse processo de estupro da democracia e da Constituição brasileira vão pagar caro, e vai ser sentido por todo mundo. E não vai demorar para acontecer. Vamos ver agora o Flávio, então. Flávio, sua opinião aí sobre isso que apontou o ex-ministro, né? Fazendo um comparativo sobre duas situações, né, que foram tratadas de maneira totalmente diferente. Pois é, entrevista no programa da manhã, né, no Café com a Gazeta, terminou exatamente na hora que eu começo no programa, né, na hora que mandam aqui pro pessoal de São Paulo, então infelizmente eu não pude fazer uma pergunta ao ministro. Eu sempre admirei o Aldo, eu não entendo como este homem é comunista, impressionante, sei lá, um homem com um conhecimento como este, né, e que é capaz de conversar com todos os setores da sociedade e ainda ter este mind frame, né, essa forma de entender o mundo. Eu realmente não entendo uma coisa como essa, sempre me chama muito a atenção sobre isso, mas já tive a oportunidade de entrevistar o Aldo Rebelo algumas outras vezes. Vamos lá. Olha, o que estava sendo discutido, volta ali ao começo da fala da Júlia, né? O Aldo Rebelo começou a dizer, quando alguém diz
que as tropas, ou sei lá, alguma coisa está à disposição, não significa, olha, eu quero dar um golpe de Estado, eu quero pegar minhas tropas para elas marcharem obedientemente a você. Você disse uma coisa assim, ó, eu estou à disposição, se quiser me ligar, quiser, sei lá, conversar, jogar truco, estamos aqui porque é uma atribuição do Estado. Pronto. Na verdade, é até redundante, né, o que foi dito, porque as tropas estão sempre à disposição do presidente, sempre, sempre, sempre. Então, ele disse uma coisa redundante. O Alexandre de Moraes foi lá e disse: mas o senhor estava durante a reunião, então a sua interpretação sobre as falas não vale. E o Aldo Rebelo retrucou, né? Falou assim, a minha apreciação à língua portuguesa é independentemente se eu estava, independente, né, se eu estava na reunião ou não estava. Se continuar me dizendo isso, eu vou te prender por desacato. Em primeiro lugar, desacato é um tipo de crime que, honestamente, se o Alexandre prendesse o Aldo ali por desacato, ia provar mais uma vez que merece uma Magnitsky aqui em cima. Quer dizer, já está conduzindo oitiva do qual ele próprio vai julgar e que ele é o procurador também, que ele é a suposta vítima. Tá? Então ele está fazendo ali 4 coisas erradas ao mesmo tempo. Se ele está prendendo alguém ainda querendo dizer, mas isso aqui é desacato, vai explicar isso para um americano. Sério, vai explicar isso para um americano, que alguém que aprecia a língua portuguesa vai lá e define a língua portuguesa, alguém está desacatando o tal do ministro. Aí, pior de tudo, que eu acho parte... Assim, chega a ser hilário, né? A gente tem que dar uma risada, porque é com risadas que as ditaduras vão cair no final das contas, né? O humor sempre foi uma arma de deboche muito forte contra o nazismo, contra o comunismo, contra todos os totalitarismos. Olha só, se o Alexandre de Moraes está reclamando que o Aldo não pode dar a apreciação, né, a definição de sentido de uma frase em uma reunião que ele não estava, por que o Alexandre de Moraes pode? Quer dizer, o Alexandre de Moraes ele pode falar assim, olha, na verdade, quando ele disse estava à disposição, tá vendo? Tá aprovado o golpe de Estado. O Aldo de Rebelo fala assim, não, mas peraí, não tem prova nenhuma disso aqui. É simplesmente uma expressão. Tal como quando eu vou dizer, eu vou te dar uma mãozinha, eu não vou te dar uma mão, eu só vou te dar uma ajuda. Aí o Alexandre de Moraes vai lá e diz que isso é desacato. Quer dizer, a ideia, a simples cogitação de você prender alguém por desacato neste caso, significa que o Alexandre de Moraes está querendo uma narrativa dele. Ele que não está se atendo aos fatos. O fato é, quando alguém diz, estou à sua disposição, não significa, vou matar e morrer por você. Não faz o menor sentido. Eu estudei linguística. Essa interpretação é louca, é maluca, é deprimente, entendeu? Mas para o Alexandre de Moraes isso é normal da vida. Quer dizer, ele quer encostar, ele quer encaixotar tudo nessa interpretação doidivanas, porque ele não tem nada, ele não tem uma prova de golpe de Estado. Ele só tem, obviamente, a plim-plim lá, falando o dia inteiro, a palavra golpistas. Ele só tem gente, lobotomizada, que acha que você citar um artigo da Constituição é um golpe de Estado. Ele só tem esse tipo de coisa. Quando você olha justamente para os fatos, o que acontece? Uma bolinha de sabão. Entendeu? Isso aí não faz o menor sentido. Bom, não é o caso único, né? O Felipe Martins também aqui prestando solidariedade, né, como fez a Júlia, o Felipe Martins, ele está lutando para ter a sua geolocalização citada, porque a geolocalização do celular dele prova que ele não estava na tal da reunião que discutiu-se a minuta do golpe, que é a grande teoria da conspiração do Brasil. Ele está pedindo, falou assim, olha, pode, meu celular está aqui, pega todos os dados do meu celular, coloca aí no processo, já que vocês querem citar tudo. Sabe o que faz a PGR e o próprio STF? Não vou citar. Não, imagina, seu celular. Não, imagina, não vou fazer uma coisa como essa. Quer dizer, eles estão querendo esconder o fato de que o Felipe Martins não só não fez minuta nenhuma, como ele não estava nem na reunião. E Felipe Martins, eu escrevi isso recentemente, ela foi preso por uma viagem que não fez e que não seria crime se ele tivesse feito. E é uma viagem que, segundo a PF, foi realizada. Visão da PF. Foi realizada para fugir às consequências de algo que aconteceu 10 dias depois da tal da viagem, que não ocorreu.
tá? Passou meio ano preso. Depois teve um registro falso de entrada nos Estados Unidos, cunhado a posteriori, que o próprio Homeland Security já reconheceu como farsa. Tá com o nome errado, tá com o número do visto errado e tá com o tipo de visto errado. Até hoje o Felipe Martins está proibido de se comunicar, está com tornozeleira eletrônica, foi multado por aparecer num vídeo que ele não falou nada, né? E agora tá essa pá de cal, né? Ou seja, tá provado, agora pelo menos já saiu na grande mídia, que ele não estava na reunião em que teve a tal da minuta do golpe. Assim, tudo isso aí é um teatrinho de cartas marcadas, que é uma vingancinha pessoal, um desejo voluntário de um juiz que quer atuar como político e quer prender todo mundo que ele não gosta. Ou seja, isto é aquilo que o mundo livre chama de ditadura. Deltan, agora vamos falar sobre a defesa aí dessas pessoas que estão envolvidas nesse processo, né, que já foram condenadas, inclusive até no 8 de janeiro, mas enfim, tem muitas condenações ainda por vir, que tem uma mudança aí na estratégia, né? Assim, Rosana, tem uma mudança da estratégia. As defesas anunciaram aí, conversaram com a imprensa, dizendo que vão agora atuar de modo mais forte, mais crítico, com um tom mais belicoso, enfrentando os ministros. E quando você para pensar nisso, a questão é por que a defesa está fazendo isso? Para pensar aqui comigo. Você, como defensor, que está atuando perante o juiz, você quer que o juiz decida de modo favorável. Você vai enfrentar o juiz? Você vai ser grosseiro com o juiz? Você vai ser belicoso com o juiz? Você vai ser contundente diante do juiz? Não, você vai tentar ser agradável, você vai tentar comer pelas beiradas, você vai tentar ganhar, persuadir o juiz, ganhar ele pro teu lado, vai tentar colocar ele do teu lado, se possível, você vai colocar ele no teu colo para ele decidir em teu favor. Então, por que raios que as defesas dos réus do golpe agora vão ter uma posição mais conflitiva com os juízes que vão decidir o caso? Isso não faz sentido num primeiro momento, mas você tem que entender o que está acontecendo na ação do golpe para você entender como isso faz sentido. Isso faz sentido porque as defesas chegaram à conclusão de que não há nada que eles possam fazer em favor dos seus clientes. Eles chegaram à conclusão que existe um teatro acontecendo, que existe um jogo de cartas marcadas em que todos sabem já qual vai ser o resultado. E não tem nada, mas nada que eles possam fazer como advogados, legitimamente, usando argumentos, usando técnicas de persuasão, usando evidências, usando os fatos, usando o bom senso. Não tem nada que eles possam fazer para convencer ou para mudar a ideia daqueles juízes que já anteciparam na imprensa que vão condenar, que já agora avisaram por meio do Centrão que vão prender até julho. Não tem nada que eles possam fazer para mudar a realidade em favor dos seus clientes. E ainda que eles pudessem recorrer, não existe para quem recorrer a partir do Supremo, a não ser para o próprio Supremo. Então eles chegaram à conclusão de que o seu papel como advogados e defensores e persuadir juízes simplesmente não existe. Eles tiveram sua função advocatícia esvaziada pela pré-julgamento dos próprios ministros, pela atuação política, pela perseguição, pela conta de chegada que os ministros fazem nesse processo, em que eles já sabem aonde querem chegar e por isso eles vão estabelecendo os passos a ponto de ameaçar as testemunhas que deles discordam, que fogem da narrativa oficial, porque tudo se trata de garantir que os termos do meio do caminho lhe permitam chegar ao final pré-estabelecido e pré-determinado. Então os advogados, concluindo que nada que eles possam fazer de persuasivo, de argumentativo, de probatório vai fazer a diferença, eles decidiram, vários deles, jogar a toalha, chutar o pau da barraca. E se eles não podem fazer nada em favor dos clientes para convencer os juízes, eles vão levantar e erguer a sua voz contra a justiça. Eles adotarem um tom mais belicoso é nada mais, nada menos do que um protesto em alta voz contra as injustiças e arbítrios contra os quais eles não têm poder, que eles não têm ferramentas para enfrentar. Afinal de contas, ninguém ensina na faculdade como você enfrenta a força bruta. No direito você aprende leis, você aprende como lidar com fatos, com provas, com argumentos, com persuasão, mas você não aprende como lidar com pessoas que se intitularam a personalização da lei, da democracia, do Estado,
que ignoram os manuais, que ignoram a Constituição e a lei e aplicam a sua vontade, disfarçando, colocando uma pintura, um verniz de lei, um verniz de argumento. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão, ao mesmo tempo que usa caixa alta, grita aos nossos ouvidos, impõe a sua força. Ninguém preparou advogados para isso na faculdade. Os advogados estão enfrentando o desconhecido, o novo, o arbitrário, aquilo que foge completamente de qualquer padrão e de qualquer razão. Os ministros, eles dão muitas razões, mas lhe falta toda a razão. E contra a força não há argumentos. Então resta aos argumentos, resta aos advogados erguer a sua voz, protestar, gritar, reclamar, conflitar e enfrentar. Porque é isso que eles podem fazer diante dos seus clientes que clamam e esperam por uma justiça que, por mão desses ministros, não virá. Agora, Flávio, deixa eu te perguntar, só para a gente registrar aqui, porque como eu falei no começo do programa que a gente ia falar sobre isso, né? Quero só fazer um registro dessa briguinha de casal aí entre o Macron e a mulher dele, que só se fala nisso na internet, né? A gente não vai passar o vídeo aqui porque não dá mais tempo, mas vamos comentar politicamente se isso quer dizer, representa alguma coisa, né? Esse casal sendo pego de surpresa aí nesse desentendimento. Pois é, Rosana, não sei bem, né? Porque na verdade, assim, é um vídeo que a gente só tem metade dele, ou 60% dele, metade mais uma mão, vamos colocar dessa forma, uns 54% dele ali. Não dá pra entender exatamente o que aconteceu. O problema é o seguinte, foi engraçado, não dá pra negar, isso aí foi engraçado. O Macron tomou uma tapada ali na cara, faz uma cara de surpresa, inclusive, né? Tem alguns vídeos com zoom que a gente percebe naquela cara de tipo, ops, isso aqui pegou mal. Depois falaram que foi lá uma brincadeirinha, né? Que foi uma discussão. Aliás, eu achei essa palavra bem ruim para você tentar amenizar, né? O casal estava tendo uma discussão e vai lá, mete a mão na cara, né? Não sei porque eu lembrei do Toffoli repentinamente, né? Às vezes aparecia com olho roxo, alguns dias assim, me lembrou. Talvez tenha sido simplesmente uma mera discussão. Agora, que o Macron, que está com uma popularidade péssima, já teve que adiantar eleições, tudo de errado ali ele conseguiu fazer recentemente. Aparecer agora, neste momento, tomando um tapa sem muitas explicações, ou ele mostra que era uma brincadeira mesmo, ou vai ficar realmente na mão do buchicho de internet, sabe? Então, eu acho que foi só uma coisa ridícula, numa carreira já ridícula de um político também ridículo, que o mundo não vê a hora de se livrar do Emmanuel Macron. Deltan, quer comentar também essa cena? Rosana, quero sim, porque essa cena é uma cena que parece uma cena aí do cotidiano, de um casal, da vida privada das pessoas. E a minha primeira tendência, quando eu vi essa cena, foi pensar assim, olha, será que isso aí não é uma coisa que a gente não deva nem entrar politicamente? Que é uma coisa ali da vida privada dos dois? Mas a verdade não é essa. Se você pensou como minha primeira intuição, você está enganado tanto quanto eu estava no começo. Essa é uma cena da vida privada, mas sim tem consequências públicas relevantes, porque por várias razões a vida privada dos nossos líderes, governantes importam. O modo como eles se comportam na vida privada, por exemplo, é uma medida de caráter, do modo de comportamento, de como ele trata a família, e isso pode ser um sinal que a pessoa lê para entender como que ele vai agir na sociedade, qual é a sua postura na sociedade, como ele vai agir em relação aos seus liderados. Então a vida privada importa, e um caso que nos mostra isso muito claramente é o caso envolvendo Bill Clinton, quando ele traiu a esposa com a estagiária, com a Monica Lewinsky, e isso parou o país, até com o processo de impeachment. Então, a vida privada sim importa. Agora, um segundo aspecto é que todo o reino animal, incluindo aí os mamíferos, entre eles nós, humanos, nós temos uma leitura de ambiente, nós lemos o comportamento dos líderes, das pessoas, os cachorros vão ler ali o comportamento dos demais cachorros ali os lobos na alcateia, os cachorros na matilha, e quando você baixa a cabeça para alguém, quando a pessoa baixa a cabeça, isso tudo é lido por nós como mamíferos no ambiente, com o nosso instinto, nossa intuição, nosso senso animal. E o que aconteceu ali? Ali você vê a esposa do Macron, a Brigitte, ela dando um tapa nele, mesmo depois de abrir a porta do avião, porque todo mundo que está no avião sabe que a porta abriu, porque muda completamente o som, você passa a escutar o ambiente externo, antes o avião fica ali lacrado, né, pressurizado, você passa a ouvir, e
a Brigitte Macron, ela sabia que ia ter um monte de câmera, um monte de gente, porque ela já participou desse tipo de cena inúmeras vezes, mais de 100 vezes provavelmente ao longo de todos os anos que ela está aí viajando com Macron ao redor do mundo, fazendo contatos internacionais. Então não só ela sabia que a porta abriu, mas ela sabia que ia ter toda uma comitiva, câmeras do governo, câmeras da imprensa, iam ter ali todo um conjunto de pessoas filmando o que está acontecendo. Ainda assim ela vai e ela dá um tapa nele, na frente de todo mundo. E isso é uma exposição imensa, isso é uma humilhação para ele. E ela fez isso consciente de que a porta estava aberta, de que haveria câmeras registrando, filmando. E isso passa uma mensagem muito ruim de exposição, porque se ele é tratado assim, se ele se comporta assim dentro de casa, como será fora de casa? E isso é agravado por toda a fofoca, toda a curiosidade que existe na França sobre a relação entre os dois, sobre a relação de poder que existe ali, porque o Macron ele foi aluno dela, ele tinha 15 anos, ela é muitos anos aí mais velha do que ele, começou a se relacionar com ela quando ele tinha 18 anos, ela ia 2 décadas mais velha do que ele, e isso tudo é piorado por essa questão aí da relação de poder entre eles. E o Macron passou, em razão disso, a ser ridicularizado. E, Deltan, você está exagerando. Não tô, gente. Entra no Twitter, pesquisa em Macron, tá nos Trending Topics, e você vai ver toda uma série de memes sobre o Macron. E isso enfraquece a força dele, a postura dele política, dentro da França. França é um país que celebra muito a virilidade masculina, e vai ser enfraquecido até pela ridicularização que vai ter no cenário mundial diante dos outros líderes mundiais. Porque não se enganem, líderes mundiais não são criados em redomas. Eles são seres humanos. Se a internet, você entra lá, você vai ver todo um burburinho, toda uma ridicularização. Isso vai acontecer também nos meios aí das lideranças políticas. Então, independentemente da minha vontade, não se trata do que eu quero, do que você quer, o Macron ele sai muito enfraquecido desse episódio, ele vai ter que prestar contas aí do que aconteceu publicamente, porque a vida privada sim impacta a vida pública. E para fechar, a gente está fechando o nosso horário, né, Rossana? Eu gostaria de encerrar aqui com uma reflexão que se aplica para todos nós. Nós precisamos cuidar da nossa vida pessoal. Se nós queremos cultivar uma vida social, a primeira vida que a gente tem que cuidar é a vida íntima, de relacionamentos. Todos nós tivemos, temos e vamos ter problemas de relacionamento com esposas, filhos, parentes, etc. Mas nós precisamos cultivar intensamente isso. Porque chegar a um ponto de um tapa, de uma agressão física, quer dizer que existe aí um problema muito sério no relacionamento. E para encerrar, vou deixar aqui 3 dicas e leituras para vocês que querem cultivar e cuidar dos seus relacionamentos, inclusive relacionamento conjugal. Um livro muito celebrado que muita gente leu aí ao redor do mundo, um dos livros mais lidos sobre relacionamento, as 5 linguagens do amor. Vou deixar uma segunda dica, que é menos conhecida, que é o DNA dos relacionamentos. Trata muito da dinâmica de conflito, não só conjugal, mas de relações pessoais. E em terceiro lugar, um livro que é muito celebrado também, de professores de Harvard, de negociação, que é Como Ter Conversas Difíceis, que vai te ensinar a conversar com chefe, empregado, funcionário, esposa, irmão, filho e tudo mais. Vai ser um livro muito útil aí para carregar ao longo da sua vida. E com isso encerro o meu comentário e minha participação aqui. Eu só não imagino que seja a última questão. E deixo um abraço para todo mundo. Obrigado. Eu que agradeço, Deltan, e agradeço também a companhia de você que está assistindo a gente aqui. Obrigada aos nossos comentaristas. Júlia, Lucy, muito obrigada. Flávio Morgenstern, muito obrigada pela participação hoje aqui. Seja sempre muito bem-vindo ao Sem Rodeios. E você que está assistindo a gente aqui, não esquece de deixar aquele like, de assinar a Gazeta do Povo e de continuar aqui nesse link, porque já já venho entre linhas com muita informação e muitas entrevistas para você. Eu volto amanhã ao vivo com o Sem Rodeios a partir da 1h30 da tarde. Tchau!